Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Chegamos a um final de trimestre em que estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, onde estudamos dois livros da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth e o livro de Esté. Estamos na última lição, lição de número 13, Esté, a portadora das boas novas. Chegamos ao clímax e ao final de uma história tão gloriosa de Esté, Mardoqueu, Assuero, Amã e todos os judeus ameaçados, agora tendo outras ações, tanto de Mardoqueu como de Esté, para tentar aplacar a ira do edito feito por Amã, que não podia se revogar. Fique conosco até o final, nós iremos conferir qual foi o pedido de Esté a Assuero, o seu esposo, quais foram as ações tanto de Mardoqueu como Esté e dos judeus espalhados nas 127 províncias e o testemunho que ficou tanto de Esté como de Mardoqueu, e veremos qual dos dois se destacam mais nesse livro, no sentido de testemunho e ação de Deus para que o plano do Senhor fosse estabelecido. Fica conosco até o final. Não se esquece de entrar no nosso grupo no WhatsApp, que está aí no comentário fixado. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Agora que Amã foi descoberto e foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu, agora a rainha Esté faz mais um pedido ao rei Assuero, que se dispõe a atender o seu pedido. E qual foi o pedido que Esté fez ao rei? Confira no versículo de número 5. Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrada aos seus olhos, escreva que se revoguem as cartas e o intento de Amã. Aqui no nosso grupo no WhatsApp, no grupo EBD Sim Senhor, nós fizemos uma enquete. Vou colocar aí na tela. Até o momento, 13 pessoas votaram. E a pergunta foi: qual foi o pedido de Esté ao rei Assuero? 10 pessoas disseram que o pedido foi o direito de defesa, 3 pessoas que revogasse a lei e nenhuma pessoa votou em pediu armas para a luta. O versículo de número 5 já nos dá a resposta que revogue a lei. E ela fez esse pedido dizendo: como eu poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como eu poderei ver a perdição da minha geração? Ela entendia agora que o seu primo e pai Mardoqueu estava exaltado, Amã morto, ela judia salva, mas a ordem ainda está de pé, o edito de Amã ainda está de pé. E milhares de judeus vão ser mortos nas 127 províncias da Pérsia. Então ela pede que a lei seja desfeita, revogada, que o rei Assuero volte atrás. Mas a resposta do rei é que o que eles podem fazer agora é fazer uma lei ou escrever cartas para as 127 províncias, pedindo que os judeus se defendam dos seus inimigos que estão em suas cidades. Deus está trabalhando nos bastidores para que aquilo que Deus preparou seja muito maior do que aquilo que eles esperam. Deus é o Deus das coisas grandes. E ao presente momento nós não compreendemos por que acontece desta maneira, mas a vitória para os judeus, nesse contexto, é muito maior do que eles esperavam. Por isso eu convido você a também participar do nosso grupo no WhatsApp, para que você possa participar também das nossas enquetes, da nossa pergunta e ter um feedback mais próximo conosco também relacionado à escola bíblica dominical. O rei disse à rainha: escrevei, pois, aos judeus, versículo 8, como parecer bem aos vossos olhos. Então, quem escreveu não foi Assuero, quem escreveu foi Mardoqueu. Então, Mardoqueu e Esté estão ali trabalhando e Mardoqueu escreve o novo edito que eles se defendam, peguem armas e se defendam dos inimigos de suas províncias. Porque no final do versículo ele diz que a lei que o rei sela com anel não é para revogar, não se volta atrás. Assim também como o próprio rei, no tempo de Daniel, não podia revogar a lei que ele havia sido convencido de promulgar, levando Daniel para a cova dos leões, e lá Deus o livrou também. Então, examinando a pergunta dos irmãos na nossa enquete, a maioria dos irmãos
disseram que era o pedido de direito de defesa. Esther não estava querendo pedido de direito de defesa. Isso foi escrito por Mardoqueu, porque não se podia anular o que já foi predito do assassinato dos judeus em um dia só. Mas eles poderiam agora se defender. Então, desses 13 irmãos, 3 irmãos acertaram a resposta, qual foi o pedido de Esther ao rei Assuero. Parabéns aos irmãos e muito obrigado por participarem aqui do nosso grupo no WhatsApp também. Se você desejar saber qual foi o edito de Amã, está no capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 15. Mas aquilo que deveria ser motivo de muita tristeza, Deus reverteu para motivo de alegria. Veja o que está escrito no capítulo 8, dos versículos 15 ao 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Enquanto, em relação a Amã, quando foi descoberto todo esse mal, foi sugerido até que ele havia feito a forca e que estava com ele, e o rei disse: enforquem. Quando Mardoqueu está aqui exaltado com as vestes reais, toda a Suzã se alegra com a justiça de Deus, se alegra com aquilo que é correto, de alguém de bem está sendo exaltado e colocado em uma posição de eminência. Quando o ímpio governa, o povo lamenta, mas quando o justo está no poder, aí vem a alegria. Versículo 16: E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Versículo 17: Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo. Banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha o que é que está acontecendo aqui. Não só o edito foi enviado para as províncias, também Suzã viu que Mardoqueu estava exaltado, como pessoas temendo agora e respeitando a Mardoqueu, estavam se convertendo ao judaísmo. Pessoas que não são da nação judaica estavam desejosos de ser agora neófitos, né, novos convertidos da fé judaica e aceitando ao Deus Jeová. Tudo o que Deus faz é perfeito. E uma grande parte daquilo que Deus faz em nossa vida não é explicada por Ele mesmo, para que nós venhamos a viver pela fé. Semelhante a Abrão: sai da tua terra, para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, o convite de Deus para nós, mesmo cercado de inimigos em algum dado momento de Israel, da igreja e da nossa vida pessoal, Deus está nos protegendo de todo mal, porque está trabalhando para algo maior que está lá na frente, que nós não conseguimos enxergar, mas Deus sabe todas as coisas. No capítulo 9, nos versículos 1 e no versículo 5, quando chegou o dia dos inimigos dos judeus os atacarem, aconteceu o inverso. Os judeus atacaram os seus inimigos, se assenhorearam e mataram a espada muita gente. Ao total, chegou a quase 76 mil mortos dos inimigos dos judeus. O interessante é que nós já falamos em aulas anteriores que, na atualidade, ou desde a Guerra dos Seis Dias, nas guerras atuais de Israel, sempre quando 3 judeus são atacados, quando você vai ver o número de inimigos é 70 inimigos, 90 inimigos, 120 inimigos. Quando 3 posições de Israel são bombardeados, 80 posições de um inimigo é bombardeada. Por mais que o número de Israel seja infinitamente inferior aos seus inimigos, a diferença é que quem está com Israel é maior do que todos os inimigos de Israel, que é o Deus Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E é impossível que Israel seja destruído, porque aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. E ainda no Novo Testamento, um texto que acredito que seja até semelhante, Mateus 5:11, o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exulte e salte de alegria neste dia, porque é grande o vosso galardão lá nos céus. E o próprio Balaão, que foi comprado para amaldiçoar em Números 23 e versículo 23, ele diz: Pois contra Jacó não vale encantamento, e contra Israel adivinhação alguma. Quem está com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, permanece inabalável pela fé no Criador.
No capítulo 9, nos versículos 13 e 14, além da morte de Amã na própria forca, Esther pediu ao seu marido e rei Assuero que os 10 filhos de Amã também fossem enforcados, e assim o rei lhe concedeu. A vitória é contra todos os inimigos, desarraigar os inimigos de Israel também e sobre a face da terra, porque esse era o desejo dos seus inimigos que primeiro atacaram. No capítulo 9 de Esté, nos versículos 19 e também no versículo 22, fica registrado e está estabelecido por Mardoqueu e Esté a festa de Purim, que eles se utilizaram do mesmo nome ou da mesma ação de Amã, que é lançar sortes, por lançar sortes, Purim, sortes no plural. Então eles usaram esse nome e agora esse dia é dia de folguedo, de alegria, de festas e de enviarem presentes uns aos outros para demonstrar a sua alegria e a sua comunhão por tão grande livramento que Deus proporcionou a eles. E nos dias de hoje nós nos alegramos, porque a obra que nós fazemos para Cristo não é em vão, ou seja, a morte ela será tragada e nós seremos ressuscitados e não haverá mais morte na presença do nosso Cristo. Para todo sempre estaremos com ele em folguedo, em festas, em alegria, trocando presentes, ou seja, uma alegria eterna onde não haverá mais choro e nem dor. Quem escreveu o edito para essa festa foi Mardoqueu, e no capítulo de número 9, versículo 29, depois a rainha Esté, para que haja mais força, ou seja, mais peso por ela ser a rainha, ela escreveu confirmando esses dias 14 e 15 para serem os dias em que eles iriam celebrar a festa em que lançaram sortes para lhes fazer perecer, mas Deus lhe deu sortes para viver e ter vida em abundância. E o texto do capítulo 10, versículo 3, termina com esse testemunho de Mardoqueu, dizendo que Mardoqueu foi o segundo maior do reino da Pérsia, foi grande diante dos judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos. Então Mardoqueu se tornou um líder agradável, um líder que todos amam ter como líder. O líder ele não precisa mendigar a honra, ele não precisa pedir a honra. A honra ela é conquistada pelo bom trato, pelo respeito e pela educação. O líder que precisa dizer eu sou e como ditador disciplinar para que tenha respeito, ele não é apenas o líder. O líder ele precisa também ter misericórdia, ter respeito e estender a mão sobre os seus liderados e assim ele sempre terá o respeito e a honra de todo o povo e principalmente do Deus Todo-Poderoso, como ele disse aos líderes da igreja, usando Pedro em 1 Pedro no capítulo 5, que não como tendo domínio do rebanho, mas servindo de exemplo a ele, porque quando vier o sumo pastor, aí ele vai requerer as almas uma a uma daqueles que trataram de forma benéfica ou maligna o povo de Deus. E assim finaliza a história de Amã e de Mardoqueu, desses dois homens que eram opositores, e essa oposição era intergeracional, as gerações eram inimigas, mas tudo isso Deus trabalhou para que o povo de Deus não apenas fosse conservado da destruição, mas até aumentasse em número e aumentasse a sua alegria. Deus permite, às vezes, que o nosso contexto de vida seja um contexto de muita angústia, de muito teste e muita provação. Mas depois nós começamos a colher o fruto da perseverança com alegria e vitória na presença do Senhor. E porque a maioria dos irmãos na enquete no grupo EBD Sim Senhor marcou que Esther havia pedido o direito de defesa. Simplesmente pela simplicidade de honrar a lição da escola bíblica, que por mais que ela seja a lição que nós seguimos, o arcabouço, nós seguimos esse esboço, é produzida por homens e não é a palavra de Deus inspirada. E o primeiro objetivo da lição é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Então, o primeiro objetivo da lição não pode ser o objetivo da lição, porque Esté não pediu direito de defesa, mas que a lei fosse revogada, que não existisse mais. Mas o rei concedeu e não fez o edito, e não editou esse edito. O rei permitiu que eles escrevessem o que quisessem, porque aquilo que o rei deveria fazer, ele fez, que foi a morte de Amã e depois ainda a morte dos seus 10 filhos.
mas agora ele não pode revogar a lei que já estava em vigor. Mas Deus trabalhou para que Mardoqueu fizesse isso e o povo prosperou na batalha e obteve vitória. E analisando os 3 tópicos aqui do nosso autor, já na introdução ele diz: o rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas. Ele não editou o decreto, mas ele deu o seu anel ao segundo mais poderoso do reino da Pérsia, que é Mardoqueu, e ele que editou, ele que fez esse edito. Posteriormente fez o da festa e a rainha escreveu uma segunda vez, confirmando esse dia da festa de 2 dias para celebrarem o livramento de Deus. Confirme Esté 8 e versículo 8, que lá Mardoqueu está fazendo o edito que o rei permitiu que eles fizessem como quisessem. E com isso nós aprendemos uma lição, que nós estamos nessa vida, essa vida é humana, é material, e por mais que confiamos na potente mão de Deus e na ação de Deus, confiar na ação de Deus não é ser passivo. O esperar não é não viver e não lutar. Temos que fazer a nossa parte. E Deus abençoará a nossa intrepidez, coragem e a nossa ação, assim como chamou a atenção a ação de Gideão. Gideão, que era obediente, que buscou ser competente na família, malhando o trigo, mesmo que escondido, para levar para sua casa, e Deus o fez de líder para salvar a nação de Israel. Toda lei ela é regida e baseada em um livro chamado a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou aqui com ela bem pequena nas minhas mãos. E obedecer à Constituição, ela traz 5 pontos que fortalecem uma sociedade e faz ela progredir, que é a previsibilidade, ou seja, o cidadão ele prevê as suas ações mediante a obediência à Constituição, sabendo que os poderosos, que o Estado obedecerá à Constituição, por isso ele pode e não pode executar algumas coisas. Segundo, a consistência, manter a consistência dessas leis bem estabelecidas e que não ficam revogando ou fazendo emendas, fortalece a cada dia mais o Estado, promovendo bem-estar para toda a população. Terceiro, proteção dos direitos. Todo mundo pode empreender, pode trabalhar, fazer planos, construir, buscar crescer, porque sabe que terá todo o respaldo e ajuda que é de direito do Estado para com o povo. Quarto, estabilidade normativa. As regras bem estabelecidas e essa estabilidade trará segurança em todo tipo de empreendimento, inclusive vindo do exterior. Quando não há segurança jurídica, normalmente as empresas nem entram e as que estão dentro começam a sair do país e o povo começa a sofrer com desemprego. E terceiro, acesso à justiça. A população confia nos juízes, confia nos delegados, confia nos poderosos e pode contar quando estiver sofrendo alguma injustiça para que tudo seja resolvido, sanado, e aqueles que precisam ser disciplinados pelo Estado serão, e aqueles que precisam ser beneficiados pelo Estado serão. E a Pérsia nos dá o exemplo disso. Eles não voltavam atrás com a lei, eles já tinham o dito, a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. E eles não voltavam atrás, mesmo que isso colocasse até em perigo de morte os da sua nação, porque a lei ela precisa ser obedecida e constantemente está estabelecida. A festa de Purim, pelos judeus, ela é comemorada até aos dias de hoje, claro, e com certeza completamente diferente dos dias de Esté, e a festa ela compreende o que seria para nós o carnaval. E para eles também é semelhante. É dia de se vestir com roupas diferenciadas, é dia de muita bebedeira, de muita alegria, mas também de muita prostituição e de muita coisa que com certeza não agrada ao Deus de Esté. Mas o povo odierno, o povo que vive hoje, não temendo a Deus, uma grande maioria deles, receberá a visita do judeu Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, que voltará para buscar a sua igreja e restaurar a sua nação de Israel. O comentarista finaliza o segundo tópico falando que o rei engrandeceu a Mardoqueu ainda mais, colocando ele no lugar de Amã. E eu gostaria de finalizar essa lição, ainda também falando no terceiro tópico, que o personagem que promoveu mais ações na direção de Deus
para que todo esse livramento viesse a acontecer, por mais que o nome do livro seja Esté e que ela seja rainha e a intercessora direta para o rei, mas foi Mardoqueu usado por Deus, que não apenas educou a rainha Esté, pediu para que ela não revelasse que era judia, foi interceder junto a ela e disse que se ela não ajudasse, Deus livraria o povo dele do mesmo jeito, e ela, mesmo sendo rainha, se todo mundo fosse morto, ela não se salvaria. Convenceu, todo mundo se consagrou. Depois, Deus movendo as águas, como se diz, para honrar o feito de Mardoqueu para benefício de Assuero, revelou a Assuero através das crônicas que Mardoqueu precisava ser honrado, bem no dia que ele seria morto na forca preparada por Amã, o que fez com que ele fosse exaltado com as vestes reais, o plano de Amã fosse descoberto, ele e seus filhos fossem mortos, e Mardoqueu foi exaltado como um grande homem que, mesmo sendo honrado no dia que ele subiu do cavalo, voltou para a porta para o seu serviço como oficial do rei. Sabedoria, simplicidade, fé, determinação, fé estabelecida de não se curvar diante do inimigo de nossas almas, isso sempre trará honra da parte de Deus. Esse personagem foi um personagem sábio desse livro, que edificou essa rainha que também foi usada por Deus com simplicidade, humildade, sabedoria e autoridade. E através desses dois personagens, essa história belíssima que todo judeu agora teve que se curvar a esse grande livramento, tendo que festejar de geração após geração o que Deus fez dentro do reino da Pérsia, um grande milagre ao povo de Israel. Conserte comigo mais um outro pequeno equívoco da lição, desta vez não do autor, mas dos editores da lição. Porque essas partes, né, que são as sinopse, o auxílio bibliográfico, eles não são do comentarista, mas dos editores da lição. E na sinopse do tópico 2 está escrito: a rainha Esté emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. Mas você confira em Esté 8, 9 e 10 que quem emitiu essa carta foi Mardoqueu na autoridade do rei, com o anel do rei, e não foi a rainha Esté. A rainha Esté escreveu a segunda carta relacionada às comemorações e à festa de Purim, juntamente com o próprio Mardoqueu. Infelizmente, as armas de Satanás para dividir a sociedade não têm limites. Pessoas em relação à raça, em relação aos sexos, em relação à orientação sexual, a classe social, pobres contra ricos, empregados contra empreendedores, tudo para dividir, para enfraquecer a sociedade e poder dominá-la. E ao longo da história isso aconteceu diversas vezes. Porém, Deus se utilizou muitas vezes, tanto de grandes mulheres usadas por Deus dentro do contexto bíblico e extra-bíblico também, assim como o nosso próprio país teve grandes mulheres que promoveram grandes coisas para o nosso país, para o fortalecimento do Estado. Ou seja, Deus não usa homens e não escolheu apenas homens. Deus escolheu o seu povo para agir, para ter fé e para obedecer. E a mulher mais abençoada do mundo, escolhida por Deus para uma grande obra, e que essa obra era estranha e que lhe colocou até em perigo, mas a promessa é que Deus iria proteger ela com as suas asas, foi Maria de Nazaré, uma jovem que estava prometida para casar, e o anjo aparece a ela dizendo que ela vai engravidar do poder de Deus. E ela disse: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? O anjo explicou que era o poder de Deus, e ela disse em Lucas 1,38: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Todas as vezes que as mulheres de Deus se dispuserem para fazer a vontade de Deus, Deus as usará de forma grandiosa para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja exaltado e glorificado. Então você que é mulher, não caia nessa onda do feminismo, nessa guerra contra os homens, nessa guerra contra raças, contra a orientação sexual. Viva a sua vida na presença de Deus e promova a paz. É isso que a Bíblia nos orienta, a promover a paz, a orar pelos líderes, a orar por aqueles que estão em eminência, para que a terra em que nós vivemos tenha paz sempre.
Queremos agradecer por você estar conosco durante todo este trimestre. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal EBD Sim Senhor. Não se esqueça de se inscrever, de entrar no nosso grupo no WhatsApp, o grupo EBD Sim Senhor. Estamos finalizando esta belíssima lição que nos deu muitas orientações espirituais gloriosas para a nossa vida. E vamos adentrar agora nessa lição, a mais nova lição do nosso novo trimestre, quarto trimestre de 2024. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Aguardem aqui no canal EBD Sim Senhor um resumo do que veremos durante todo esse trimestre e até a próxima semana, já com a nossa primeira aula do quarto e último trimestre desse ano, onde estudaremos sobre as promessas de Deus. Teremos uma aula introdutória sobre tudo o que veremos nesse trimestre. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou desta aula, também deixando o seu like e compartilhando. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo trimestre, em nome de Jesus.